Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Gringo na Bolsa. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o relatório do mês de abril de 2022 do fundo MXRF11. Eu recebi esse fato relevante no dia 30/5 do mês passado, mas eu não consegui gravar o vídeo já no mesmo dia porque tinha outros vídeos aqui que eu acho que eram mais interessantes de lançar, algumas compras que eu fiz relacionados a fundos imobiliários e ações, por isso que eu priorizei gravar primeiro aqueles vídeos e vou deixar aqui o card para quem quiser assistir esses vídeos. Decidi trazer esse vídeo aqui que eu acho muito interessante, né, porque é uma das maiores posições que eu tenho de fundos imobiliários. Depois eu vou mostrar para vocês como é que está a minha carteira e vocês vão poder acompanhar a posição que eu tenho em MXRF11. Mas antes de mais nada, já gostaria primeiro de agradecer a todas as pessoas que estão a se inscrever, estão a comentar. Passamos de 200 na semana passada e agora já somos quase 300. Então se você está vendo esse vídeo agora e ainda não é inscrito, já peço para você, se inscreve aqui no canal, dá essa força ali no Gringo, curte esse vídeo, comenta ali, compartilha com mais pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo para fazer a comunidade do Gringo crescer cada vez mais e mais. E se você também ainda não me segue no Instagram e queira seguir, me segue lá. Eu posto alguns vídeos aqui, todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube eu sempre deixo aqui também no Instagram. Os dividendos que eu recebo também, sempre posto por aqui. Algumas leituras, algumas frases de alguns livros eu também sempre deixo por aqui. Vou abrir aqui agora o relatório do fundo para a gente dar essa analisada juntos, porque é algo que eu também ainda estou aprendendo, não sei ainda 100% ver todos os detalhes, todas as análises, mas eu foco o máximo aqui sempre nessa primeira página, porque é onde a gestão e o gestor eles colocam todas as informações, o que eles fizeram durante esse período e o que eles pretendem fazer. Depois ali eu consigo baixar em outras páginas, onde eu consigo ver com mais detalhes, algumas coisas ainda estou aprendendo. Então, deixa aqui nos comentários se você já consegue analisar 100% uma análise do fundo. Eu ainda estou aprendendo, mas vamos lá, né? Mas antes de ir para o comentário, eu vou passar aqui, né, pelo objetivo do fundo. Maxi Renda FI tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, debêntures, LCI, LH e cotas de outros fundos imobiliários. E ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Aqui tem algumas informações sobre o fundo, a data de início que é de 13 de 4 de 2022, CNPJ, código na B3, patrimônio líquido, quantidade de cotas, valor patrimonial da cota. Aqui tem o ISN, aqui tem a categoria na Ambima, tem um gestor que é a XP Vista Asset Management, o administrador que é o BTG, taxa de administração, número de cotistas, e aqui ele fala um pouco da tributação. Voltando aqui já para o comentário do gestor, né? Como destaque, traz-se o fato relevante divulgado no último dia de 13 de maio, no qual a CVM considerou com unanimidade a decisão anterior da limitação da distribuição dos rendimentos ao resultado contábil. Então, esse fato relevante já é um acontecimento. A CVM tinha pedido para o fundo, né, que em vez de fazer a distribuição em valor, que seria por amortização, mas já deu tudo certo. Tem até um vídeo aqui que eu falo um pouco sobre, vou deixar aqui no card para quem quiser acompanhar, né? Mas aqui continuando, ele disse que mais uma vez destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com quase 525 mil cotistas, o maior da indústria de FIIs no Brasil. Na data base do presente relatório foi do dia 30 de abril, segundo os dados da B3. No book de CRIs, a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio, com alienação de alguns CRIs a serem listados com relevante ganho de capital e investimento de 114 milhões no mês em um novo papel. O time de gestão realizou novas alocações táticas com investimento de 27,76 milhões em dois FIIs que já compunham um portfólio
do fundo. No book de permutas financeiras, o fundo não houve novos investimentos. Essa parte aqui é muito importante, principalmente aqui quando ele fala que a gestão seguiu com a estratégia, né, de reciclagem de portfólio. Antigamente, o fundo tinha alguns CRIs que tinham alguns problemas e tal, e ao longo desses anos a gestão vem sempre fazendo essa reciclagem, tentando sempre ganhar o máximo que ele pode fazendo essas vendas, mas eu acho que isso é muito relevante porque eles vêm buscando CRIs de maior qualidade e isso vai fazer com que tanto as cotas se valorizem como também os nossos rendimentos. Então eu acho isso bem importante. O fundo segue a sua estratégia de manter um portfólio composto de CRIs com boa qualidade, como eu falei, né, com foco em originação e estruturação próprias. Por esse objetivo, existem prêmios implícitos nas taxas dos papéis e maior liquidez que permitem que o fundo consiga gerar ganho de capital em operações no mercado secundário, como as mencionadas acima. O fundo tem como objetivo de alocação 80% do PL em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos altamente de alto potencial de ganho capital recorrente, conforme explicado acima, e até 20% do PL em permutas financeiras, que possuem boa rentabilidade, com retornos de ordem de INCC mais 13% ao ano. Temporariamente, é possível que a volta do caixa de permutas atuais sejam reinvestidos em novos CRIs. A gestão tem visto viabilidades mais desafiadoras frente ao aumento de custos de insumos e terrenos, em conjunto com o cenário macro mais desafiador, resultando em maior dificuldade de repasse de custos e, consequentemente, margens mais achatadas nos projetos analisados. Com o nível de juros e inflação da economia brasileira, aliado aos cenários de maior visibilidade local e global, a gestão entende que portfólios de mais baixo risco estão melhor posicionados para atravessar o cenário atual e com retorno ao investidor ainda bastante interessante. Com os atuais níveis de Selic e inflação, balanços e estruturas mais elevadas tendem a sofrer deterioração mais rápida, com empresas tendo maior dificuldade de repasse de preços dado o macro desafiador, resultando em compressão de margens e aumento de despesas financeiras. Dessa forma, a gestão ainda mais focada em empresas de balanços muito sólidos ou estruturas de securitização com ampla sobrecolateralização e mecanismos de mitigação de risco. Os rendimentos oferidos segundo o regime de caixa foram de 0,10 por cota, totalizando 23,41 milhões. As operações de permutas financeiras distribuíram no mês 1,85 milhão de dividendos. No book de CRIs, o resultado de caixa foi de 20 milhões. No book de FIIs, o resultado foi de 2,3 milhões. Maior detalhes podem ser vistos nas respectivas secções de classes de ativos. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transmitidos no caixa do fundo, então pode haver um descasamento temporal entre índices, taxas que remuneram os papéis e efetivos pagamentos, o que compõe a base de distribuição do fundo. Ademais, as permutas seguem em um fluxo financeiro no qual recebem grande parte do fluxo financeiro, mas ao final da operação, conforme ilustrado na página 16 do presente relatório. A cota patrimonial do fundo apresentou desvalorização dentro do mês devido à remarcação de papéis em virtude das recentes aberturas ao longo da curva de juros. O fundo segue com pequena alavancagem de aproximadamente 20 milhões via operações compromissadas que deve ser quitada nos próximos dias com recursos em caixa. Aqui ele já fala da distribuição dos rendimentos, né? A distribuição de 0,11 centavos por cota comunicada no último dia útil do mês de abril foi realizada no dia 13/5 para detentores do fundo da cota no dia 29/4 de 2022. A distribuição no mês para os detentores de cotas representa, considerando o valor patrimonial, 10,6 aproximadamente 113% do CDI no período, já livre de impostos, o que equivale a um rendimento de 154,25% do CDI, se considerando o gross up de 15% de imposto. Considerando o valor de fechamento da cota no mês de 9,95, o resultado equivale a 132,51 do CDI no período já livre de imposto e ainda 155,89 do CDI com o gross
up de 15% de imposto. No semestre foi distribuído um montante equivalente a 100% dos lucros apurados segundo o regime de caixa. Aqui ele traz algumas receitas, né, com receita com permuta, receita com FII, CRI e LCI, sempre comparando no primeiro semestre de 2022, no ano e nos 12 meses. Aqui ele mostra também a evolução do valor de cotas. Aqui ele fala também um pouco sobre a liquidez, né, do fundo. As cotas do fundo são cotadas em bolsa para negociação secundária sobre o código ERF11, né, mais de 853 mil negociações, um período movimentado um volume de 146 milhões, uma liquidez diária na bolsa de 7 milhões, né, por dia, bastante coisa. Para quem quer ter liquidez, quer sair do fundo, tem bastante liquidez. Aqui tem o resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses. Com o aumento dos juros também essa evolução só vem subindo. Aqui tem o resultado financeiro acumulado dos últimos 6 meses, que fala um pouco da rentabilidade. Aqui a rentabilidade. Que ele fala um pouco do portfólio, como é que ele está constituído. Então tem 72% de CRI, 4% em caixa, 13% em FIIs e 11% em permutas financeiras, né? Então aqui ele tem 25% em comercial, crédito corporativo, caixa e em residencial. Aqui são as taxas que ele indexa, né? Esses investimentos. Tem CDI, PCA, IGPM, pré e CDI. Aqui são alguns fundos imobiliários que ele também investe. Aqui são alguns certificados de recebíveis, né? E eu aqui acho que é uma das partes mais importantes, porque é a maior parte dos investimentos do fundo. E que ele fala que no mês de abril a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem do portfólio, visando novas aplicações com relação ao risco-retorno interessantes, com destaque para as alienações totais do CRI Elbor na Vila Leopoldina, com ganho de capital de aproximadamente 4 milhões. Durante o mês, o fundo realizou a aquisição de 115 milhões do CRI da Mitre, com uma remuneração de CDI mais 2,3% ao ano. Mais informações, né, ele traz aqui. Deixa eu seguir aqui para vocês já diretamente nos CRIs que ele tem. Aqui é a composição dos CRIs. Aqui ele dá mais detalhes, o setor, as garantias e o comentário aqui sobre a gestão, né? Então ele aqui fala que que é residencial, real estate, fundo de reserva, fundo de despesas, alienação fiduciária, companhia listada no novo mercado. Aqui ele fala sobre a empresa, né, que ele está pegando a dívida, você na B3, e aqui ele vai dando todos esses detalhes da composição dos CRIs que o fundo tem. Aqui ele fala sobre as permutas financeiras, período delas, investimentos. E aqui ele mostra, né, as obras e os prédios que o fundo tem sobre permutas, né? Então são todos esses fundos, são todos esses empreendimentos aqui que o fundo tem em relação às permutas. São bons imóveis, bem localizados, e é basicamente isso que eu analiso quando eu olho aqui o relatório do MXRF11. Vou mostrar aqui para vocês como é que está a minha carteira agora. Taesa, Whirlpool, MXRF11 aqui, como eu falei, né? Tenho 142 cotas, né? É a minha maior posição da carteira como um todo, né? Em fundos imobiliários também. Tenho aqui do VILG, Bradesco, NBR, Itaúsa, S Brasil, B3 e Vino. Então esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que você tenha curtido ali do vídeo. Já vou pedir para você não esquecer de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar aqui sobre o fundo, que tipo de análise você faz também. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e valeu!